Olá amigos, o meu nome é Fábio Cancela. Bem-vindos ao nosso site fabiocancela.net. Este é o nosso quadro Pérolas da Bíblia, hoje com o tema A Maior de Todas as Decepções. O texto sagrado conta a história de alguns homens que viveram no tempo de Jesus. Eles haviam ouvido as pregações de João Batista e ficaram especialmente felizes ao ver João apontar para Jesus e dizer: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Eles, abandonando a sua vida passada, sua família, suas expectativas, abandonando a sua profissão, lançaram suas expectativas, suas esperanças, seus sonhos em Cristo Jesus e em sua causa. Ficaram especialmente felizes quando viram Jesus Cristo entrar em Jerusalém montado num burrico que era puxado por Lázaro e ser ovacionado pelas multidões que abanavam as palmas e gritavam dizendo: "Bem-vindo o Filho de Davi, Hosana ao Filho de Davi, ao Deus de Israel." Sua expectativa cresceu e cresceu muito com esse fato. Mas o texto sagrado em Lucas capítulo 23, 46 diz assim: "Então Jesus clamou em alta voz dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." E dito isto, expirou. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, todos os sonhos, todas as expectativas, todo o investimento feito pelos discípulos havia se perdido. Agora, diz a Bíblia, dois homens caminhavam para uma cidadezinha chamada Emaús. Tristes e chorosos se lamentavam enquanto conversavam. Diz o texto que um outro caminhante se juntou a eles e, à medida que caminhavam, perguntou: "Por que vocês estão tão tristes? O que é que domina o assunto do vosso coração nessa hora?" Sabe, queridos, Jesus poderia ter feito um milagre, num instante, num estalar de dedos, um milagre e ter retirado as lágrimas e a tristeza do coração daqueles discípulos por um passe de mágica. Mas ele não o fez. A Bíblia diz que Jesus Cristo explicou o contexto do texto sagrado para eles, explicou todos os fatos e as profecias, e como que por milagre, enquanto caminhavam e ouviam a explicação do texto, toda a sua tristeza, dor e lágrimas os deixou. Agora, 12 quilômetros depois, chegaram numa encruzilhada onde os dois caminhantes disseram: "Olha, fica conosco." Jesus tinha feito menção de passar adiante para ir embora e eles o constrangeram dizendo: "Fica conosco." Jesus aceitou o convite e, se acercando da mesa para partilhar do alimento, foi convidado a orar. Levantou-se, prostou-se, levantou suas mãos e ao mesmo tempo orou dizendo: "Deus, tu que fazes o grão e que nos concedes o pão." E enquanto Jesus orava, os discípulos ficaram assoberbados porque as palavras eram as mesmas, palavras ditas pelo estranho eram as mesmas ditas na Santa Ceia. E então abriram os olhos surpresos. Enquanto se entreolhavam, viram que pela fresta da janela entrava uma réstia de sol, ainda que fosse já o final do dia, e ela então bateu nas mãos de Cristo, iluminando a marca dos cravos. Tiveram absoluta certeza de que era Jesus. E então, quando correram para abraçá-lo, Jesus desapareceu. Estes homens largaram o alimento sobre a mesa e fizeram aqueles 12 quilômetros correndo no escuro da noite, não se importando com as pedras, com o frio, com os espinhos ou com os ladrões ou mesmo com os leões que pudessem haver por ali. E então chegaram ao cenáculo batendo desesperadamente a porta. Os discípulos abriram a porta e eles entraram. E então começaram ofegantes a contar o fato. Caminhávamos, então um caminhante que de repente apareceu do nada, começou a conversar conosco e nós estávamos tristes, muito tristes e decepcionados. A maior decepção havia alcançado o nosso coração com a morte de Cristo. Mas aquele homem começou a explicar os fatos bíblicos, que realmente assim deveria ser. E como um passe de mágica, o nosso coração passou a arder de alegria, como se aquele arder fosse a cura da ferida aberta em nosso coração. Era Jesus. Nós vimos que era Jesus quando uma réstia de sol entrou pela fresta da janela e iluminou as marcas de suas mãos. Os discípulos gritaram dizendo: "Calem-se, vocês estão delirando. Vocês, como nós, apostaram tudo, investiram tudo em Jesus e vivenciamos a mesma decepção, as mesmas lágrimas e tristezas que visitam o coração de vocês, são aquelas que visitam o nosso coração. Não adianta ficar sonhando. Seria bom demais, nós queremos tanto que até vemos coisas." E enquanto esses homens falavam de sua tristeza em meio às lágrimas, Jesus Cristo apareceu entre eles. Levantando suas mãos, disse: "Paz, a minha paz eu dou a vocês.
Eu dou a vocês uma paz que o mundo não pode dar. Eu dou a paz da serenidade em meio a toda a tormenta que este mundo impõe. Sabe, queridos, naquele instante, assim como com os dois caminhantes de Emaús, a aparição de Jesus Cristo curou como um passe de mágica as lágrimas que escorriam na face e as lágrimas de sangue que escorriam de dor no coração daqueles discípulos. Foram transformadas, porque Jesus havia ressuscitado. Sim, queridos, Jesus ressuscitou. Talvez eu esteja falando para alguém que está vivenciando um momento muito difícil, de muita dor, de muita tribulação, de muita decepção, promessas que não se cumpriram, expectativas que abandonaram você. Talvez você esteja pensando que tudo terminou aí, mas lembre-se, Jesus ressuscitou e Ele pode ressuscitar os teus sonhos. Deseja você vivenciar essa experiência? Sinto que esse é um bom momento para orarmos. Feche os olhos e vamos orar. Pai de bondade, agora oramos, Senhor, entrando aí no santuário celestial, diante da Tua face, nos ajoelhamos para dizer da dor e da tristeza do nosso coração. Há muitas expectativas que estão sendo frustradas em nosso coração. Choramos lágrimas de sangue e de tristeza, como os discípulos no auge da sua decepção. Mas confiamos que assim como o Senhor ressuscitou para salvar o mundo, também ressuscitará os nossos sonhos e nos alcançará as vitórias que tanto necessitamos. Suplicamos esses favores em Cristo, nosso amoroso Salvador. Amém. Ok. Este é o nosso site fabiocancela.net. Junte-se a nós e faça parte deste ministério. Compartilhe com seus amigos e juntos estaremos ajudando a divulgar a preciosa história do amor de Jesus. Eu estarei sempre aqui aguardando a sua visita. Até lá, que o Altíssimo te bendiga sempre e a todos aqueles a quem você ama sobre a face da terra. Mas lembre-se, você é a mais preciosa obra da criação de Deus. Até o nosso próximo encontro. Fique na paz.